dia, né? Vamos dar início a mais um evangelho, né? Ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus. Ouvidos toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa. Ouvidos de mexericos. Ouvidos de pessimismo. Ouvidos de colar as paredes. Ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondere e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Ouvidos de ouvir, né? Quantos ouvidos a gente tem, né? De fato, a gente tem muitos ouvidos em relação a isso. E aí a gente, às vezes, culpa só a pessoa que está falando. É que nem você vai escutar duas pessoas, uma falando mal da outra. E aí você acha que é ruim só aquela que está falando mal uma da outra. E aí você escuta. E aí quando você escuta, você passa para um amigo seu que você escutou. Mas sem saber qual é o sentimento que aquele seu amigo tem, né? Às vezes em relação a quem você escutou. E aí você também tem ouvidos, e aí você também passa algo negativo. Mas a tendência de julgar depois é só na quem falou. Não é você que escutou, não é você que passou. A gente não tá aqui para julgar ninguém, né? Nós não estamos aqui para ficar julgando os outros, nem a gente. Porque o sentido da vida não é o julgamento. O sentido da vida é viver bem. Mas todas essas coisas interferem, né, no nosso passo, né? Porque se você teria que acordar amanhã, acordar e ter um objetivo no seu dia a dia, você não tem, porque você fica presa a essas coisas banais, né? Então, por isso que fala ouvidos de ouvir, boca para falar, olhos para ver, né? Porque é muito importante a gente ter tudo isso, né? Então vamos continuar o nosso evangelho. A gente está no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? A gente tem que toda a encarnação ali tem que entender que vai vir, né? Ai, mas eu melhorei, tá bem melhor. Sim, você está bem melhor do que você foi. Mas agora eu tenho respeito pelas pessoas, pelos animais, eu consigo perdoar mais, eu consigo ser mais paciente, mas você não é o topo, não é o auge. Então ainda você não tá bem. Então é mais ou menos isso. A gente vai se reencarnando, né? Para nossa energia ir se depurando, né? O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nesta última acepção, a sequência, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o espírito. Se pelo contrário o espírito ou a alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, esta passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, da pluralidade da existência. Você sabe como foi feito o espírito? Ninguém sabe. Por quê? Porque nós somos criaturas, nós não somos criador. Foi Deus que nos fez. Nós sabemos que um ser supremo nos fez, porque a gente não aparece do nada. Mas a gente apareceu de um negócio minúsculo. E esse negócio minúsculo apareceu da onde? Então, quer dizer, não tem um negócio para você falar que você apareceu do nada, porque o nada não existe. Então, a partir da hora que existe uma transformação, ocorreu essa criação, alguém criou, né? Então a gente sabe que é um ser supremo. Não vamos querer saber quem é Deus, porque a gente não sabe nem quem é a gente, né? Muita gente já foi internada querendo saber quem é Deus, quando esqueceu que tinha que saber pelo menos quem era si próprio, né? Então não vamos chegar aí.
E a gente não sabe para onde vai, porque depois que a gente se evolui ao extremo, o que acontece? Eu não faço ideia. Eu meio que imagino, mas não faço ideia. A partir da hora, observação minha, a partir da hora que entende-se que a gente é uma energia, né? Imagina-se que a energia vai sendo uma extensão muito acima do planeta Terra e ajudar aí a toda a parte do espaço. Mas para onde? Porque a gente conhece só o sistema solar, né? Achar que tudo aí em volta só do sistema solar, acho que tá errado. E nos outros lugares, como que funciona? A gente tem essa veste carnal nesse planeta, né? Porque esse é o instrumento que a gente precisa nesse planeta. Mas e nos outros? Quer dizer, são muitas novidades para limitações de pensamento, né? Acho interessante que no nosso cérebro, a gente não usa 100% de cérebro. Quer ver? Você vive, você nasce, você vive, você morre sem usar toda a sua capacidade mental. Chega a ser engraçado, né? Você tem tudo aquilo e você não consegue usar toda a sua capacidade mental. Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei até João profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça, né? Então aí já falando, né, claramente sobre a reencarnação. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia a rigor ser interpretado no sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nessa passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqui não existe figura nem alegoria, trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Que significam essas palavras, pois João ainda vivia no momento em que foram ditas? Jesus as explica ao dizer, e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Gente, a partir da hora que se achar que a força, que imposição é o bem, não é, né? A imposição e a força, ela não é o bem. Se Deus nos dá o livre-arbítrio, né? Se nos dá a liberdade, ele nos dá até a liberdade de tempo da nossa evolução. A gente querer impor algo de uma maneira assim, violenta, não é bom. Eu não estou falando das regras que fazem a sociedade, às vezes, ter mais respeito um pelo outro, porque a gente precisa dessas regras, né, dentro ainda do nosso conhecimento e da nossa evolução, para a gente respeitar o nosso semelhante, porque a gente ainda não sabe o que é isso, né? A gente se sente a última bolachinha do pacote. A gente acha que deve ser respeitado o nosso modo de ser, o que a maioria acha, né? E esquecendo que a outra pessoa é diferente da gente, né? Tem um outro grau de evolução e outro pensamento. Então, quer dizer, existe essa regra, né? Mas fora isso, imagina impor algo, que nem na época do nazismo. Queria impor quem deveria viver ou não. Todos os preconceitos de raça, impondo quem era melhor ou não. Quando na época que a Inquisição, né, queria impor como você deveria ver a religião, né? Ainda hoje, no tempo de hoje, naqueles lugares lá, na parte lá árabe, lá aqueles lugares, querendo impor que você não pode nem falar sobre Jesus. Na Coreia do Norte, querendo impor que você não pode nem ler sobre a Bíblia. Então, são coisas assim que só levam ao mal, né? Então, a lei de Deus, ela não está aqui para vir pela força, né? E sim pela compreensão, pelo entendimento. Para isso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir acrescenta, o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras tão frequentemente repetidas por Jesus exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreendê-las certas verdades. É lógico, né? Até hoje a gente não tem condições de todo mundo a compreender da mesma maneira. Por quê? Porque somos pessoas diferentes, né? Que vamos ler o
o mesmo texto de forma diferente, né? Vamos pensar de formas diferentes. Engraçado que às vezes a pessoa que tá mais certa que a gente acha que tá errada, a que tá errada é que tá mais certa, né? E assim a gente vai pensando assim várias coisas que não tem nada a ver, né? Às vezes a gente acha que tá errado, a gente tá certo. É mais ou menos assim. Então, falando nessa parte então sobre a reencarnação, né? Ela tá aqui. Vamos viver todos os dias o nosso melhor dia, né? Porque na verdade é o nosso melhor dia, né? As coisas acontecem assim do nada. Você não sabe o que vai acontecer. Isso é muito claro, na nossa rotina já passa isso pra gente, né? Você nunca sabe os imprevistos que vão acontecer. Então vamos viver o melhor possível, né? Muito obrigada, Senhor, pela orientação de agora, que seja feita sempre a vossa vontade e não a nossa. Iluminai os nossos corações, os nossos pensamentos. Obrigada por essa imagem, por esse ar tão gostoso, pelo Pixotinho, pelos parentes, pela minha mãe amada, né? Pelo trabalho, pelas oportunidades, e assim seja. Pai amado de Jesus querido, santificado venha a nós vosso reino de misericórdia. Se na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na mesma medida que nós perdoarmos nossos devedores. Não os deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal, e assim seja. Ainda bem que Deus é mais maleável que nós, né? Porque se fosse perdoado do jeito que a gente perdoa, tá feio, né?